Priscila Caneparo está conosco aqui nessa cobertura durante todo o fim de semana. Hoje não seria diferente. Priscila, muito bom te ter conosco. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, Diego. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Priscila, a gente trouxe aqui na nossa conversa com o Diego vários pontos que merecem análise. Entre eles, o papel de Delcy Rodrigues nesse momento. Donald Trump fez ali a ameaça a Delcy, falou que ela necessita colaborar com os Estados Unidos, mas estamos falando da vista de Nicolás Maduro, daquela que estava no poder também durante a ditadura de Maduro. O que nesse momento a gente pode trazer de projeções em termos de diferenças no regime a partir da saída de Maduro e da entrada de Delcy? Bom, Carol, eu acho que agora a gente tem uma quebra institucional e principalmente a situação está se clarificando. Porque no momento que o Maduro foi capturado, existiam rumores que os Estados Unidos já estavam em conversação com a Delcy, justamente para fazer esse momento de transição e atender os interesses dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, nunca foi interessante, sequer havia ideia de colocar um interventor ou alguém ligado justamente ao governo Trump. Eles sempre quiseram alguém que tivesse uma legitimidade, vamos colocar assim, com o próprio povo venezuelano, para acalmar a ebulição social que a Venezuela se encontra há algumas décadas. E dentro dessa perspectiva, a gente não entendeu muito bem quando se deu aquela declaração da Delcy falando que o presidente é o Nicolás Maduro, que os Estados Unidos não têm que estar ali. Foi uma declaração extremamente incisiva. E a gente sabe que o papel da Delcy sempre foi crucial no governo do Maduro e, inclusive, ela era chamada de tigre pelo Maduro, tamanha veracidade e a questão justamente dela ter uma perspectiva de ser muito agressiva e muito radical ante o movimento chavista. Dentro dessa premissa, a gente vê uma mudança de postura agora, a gente começa a entender o que está acontecendo e a gente começa a comprar a ideia dos Estados Unidos que, de fato, a Delcy é o melhor nome para assumir o poder nesse momento, tanto para a Venezuela, nesse sentido de não ter uma ebulição social mais profunda, e também para os Estados Unidos, para abrirem as portas para que os Estados Unidos façam intervenção econômica dentro da exploração do petróleo, como ele mesmo alega. Então, por que a gente está falando tudo isso? Porque ela mesma manifestou que ela quer trabalhar em cooperação em conjunto com os Estados Unidos. Carol, vamos lá. Alguém que, de fato, teve seu país invadido, porque, querendo ou não, gostemos ou não, foi uma invasão, em que foi retirada a figura do presidente, foi capturada a figura do presidente para ser julgado em outro país, é inegável que essa vice-presidente, ou enfim, qualquer pessoa ligada à institucionalidade da Venezuela, iria se opor frontalmente e manteria essa posição se, porventura, houvesse uma perspectiva de continuidade desse governo. E dentro dessa premissa, um dia após, inclusive num dia simbólico, que é o dia que o Maduro vai se apresentar ao Tribunal de Nova York, ela vem falar que vai trabalhar em cooperação com os Estados Unidos, e aqui sem juízo de valor, só lendo o cenário mesmo, a gente observa, obviamente, que de fato já haviam negociações anteriores e que a gente pode esperar uma postura muito mais abrandada da Delcy do que outrora o Maduro falava sobre ela. O que eu acredito agora? Eu acredito que, de fato, ela vai se manter como presidente interina, os Estados Unidos vão reconhecê-la como presidente e a gente vai ter justamente e gradualmente essa posição de retomada da exploração de petróleo pelos Estados Unidos. Aquilo que era o objetivo crucial do Donald Trump quando se deu a captura do Maduro. A minha única preocupação, Carol e Diego, aqui, é que a gente tem falado pouco sobre a questão, e eles principalmente, né, têm falado pouco sobre a questão justamente do povo venezuelano. Qual é o plano para o povo venezuelano? Qual é o plano para a infraestrutura, para a saúde, educação, moradia, alimentação para o povo venezuelano? Nem a Delcy se manifestou sobre isso e sequer os Estados Unidos se manifestaram sobre isso. A única manifestação do Trump correlata a essa situação que eu estou dispondo aqui é que a Venezuela não vai ter a democracia agora, né? Enfim, dando a entender nas entrelinhas que a Delcy vai continuar, que o chavismo mais abrandado e ligado aos interesses dos Estados Unidos vai continuar. A minha preocupação, retomo com vocês, é justamente como ficará a situação do povo venezuelano, a vulnerabilidade desse povo. Carol, Diego. Priscila, eu queria passar agora para um outro ponto sobre essa captura do Nicolás Maduro, porque hoje a gente vai assistir
o começo de uma grande batalha legal que vai se desenhar lá nos Estados Unidos. A gente vai ter hoje a primeira audiência em que Maduro e Cilia Flores vão comparecer num tribunal de Nova York. E eu queria falar justamente sobre a legalidade dessa captura. O que a gente pode ver é uma defesa falando, olha, Maduro é presidente, ele conta com uma certa imunidade. E, por outro lado, a promotoria, o Departamento de Justiça americano, diz o seguinte, olha, o Maduro perdeu essa imunidade quando ele passou a atuar no narcotráfico. Como você acha que isso vai se desenhar nas próximas semanas lá em Nova York? Diego, a tua pergunta é a pergunta que não quer calar, vamos colocar assim, né? Qual é a competência do Tribunal de Nova York para julgar o Maduro e, principalmente, quais são as alegações concretas em relação ao Maduro? O que acontece? Primeiro ponto, tá? Em relação à tua pergunta. Um chefe de Estado não pode ser julgado por um tribunal estrangeiro, e aqui eu falo de um tribunal de outro país, em situações normais de temperatura e pressão. Nem em caso de narcotráfico e muito menos em estado de narcoterrorismo. Porque, em realidade, Diego, ninguém sabe o que é narcoterrorismo. Não existe uma definição legal, não existe um aspecto de definição pela Comissão de Terrorismo do Conselho de Segurança da ONU do que seria narcoterrorismo. Então, assim, basicamente, essa ação dos Estados Unidos é um ilícito internacional, sim. Essa captura do Maduro levando-o para ser julgado no Tribunal de Nova York. Não tem legitimidade, não tem competência, segundo essas alegações. Isso é importantíssimo destacar, tá? Agora, só um parênteses, tá? Os Estados Unidos alegam, para deixar o nosso espectador bem consciente daquilo que os Estados Unidos alegam, os Estados Unidos alegam que eles teriam competência pela lei antiterror e pela lei dos poderes de guerra, tá? Então, basicamente, existe uma abertura material para a jurisdição dos Estados Unidos e a possibilidade de captura de pessoas que coloquem em risco justamente a segurança dos Estados Unidos, e por isso que se fala não apenas em narcotráfico, mas em narcoterrorismo, porque abre-se essa possibilidade segundo a legislação dos Estados Unidos. Só que assim, Diego e Carol, a gente precisa entender que o Maduro, ainda que não tenhamos provas concretas em relação ao narcotráfico, ele praticou crimes internacionais, crimes contra a humanidade tipificados no artigo 7º do Estatuto de Roma, lá do Tribunal Penal Internacional. O que ele praticou? Ele praticou detenções arbitrárias, ele praticou desaparecimento forçado de pessoas, ele praticou tortura contra seus opositores. Isso é claro, isso é transparente, isso a gente tem certeza, temos provas concretas. Se porventura a promotoria de Nova York ou de qualquer outro estado dos Estados Unidos, e digo mais, ou de qualquer outro país, acusá-lo desses crimes internacionais e abrir a possibilidade para exercício da sua competência jurisdicional, ou seja, para o Tribunal Nacional julgar o Maduro, aí existe a possibilidade. Por quê? Porque a gente está falando em crimes internacionais e uma construção do direito internacional para não deixar essas pessoas, que são chefes de estados, impunes, que é justamente a jurisdição universal. Cito aqui 2 casos, o caso do Pinochet, que foi julgado pelo Tribunal de Londres, e o caso do Eichmann, que era uma das altas cabeças ligadas ao nazismo, que foi capturado na Argentina e foi julgado no Tribunal de Jerusalém. Então é importante destacar esses 2 cenários, porque de um lado existe uma ilegalidade, uma ilegitimidade dos Estados Unidos, mas de outro, a partir de acusações corretas, com provas, a gente abre essa possibilidade. Mas eu não acredito que os Estados Unidos vão por essa segunda via, eu acredito que eles vão continuar batendo na tecla de narcoterrorismo e narcotráfico no Tribunal de Nova York. Priscila, eu vou seguir nessa linha de competências e atribuições, mas trazendo agora a nossa conversa para o que vai acontecer hoje, com o Conselho de Segurança da ONU também se reunindo. Quais são os limites das ações da ONU nesse momento? O que pode ter, que podemos prever aqui de consequências práticas sobre o que virá a partir desse encontro, a partir dessa reunião? Carol, os limites da ONU são todos aqui. Eu acho importante destacar que só existe um tipo de resolução da ONU que é obrigatória, a resolução do Conselho de Segurança. A resolução da Assembleia Geral não é obrigatória, qualquer outra resolução não é obrigatória. E a gente vai ter uma reunião do Conselho de Segurança. Só que nós estamos debatendo sobre a legitimidade ou ilegitimidade de uma ação de um membro permanente.
Os membros permanentes do Conselho de Segurança são Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. Esses 5 membros permanentes, eles têm direito de veto, ou seja, se um desses estados não quiser adotar essa resolução, não se adota, independentemente da postura dos 14 demais. A gente tem 5 membros permanentes e 10 rotativos no Conselho de Segurança. E os Estados Unidos, por lógica, não vai adotar uma resolução contrária a ele. E, por consequência, não vai ter nenhum cabimento jurídico em relação à postura dos Estados Unidos ante essa ação na Venezuela. E digo mais, inclusive os Estados Unidos, desde a invasão do Iraque, têm dispensado e se afastado do poder do Conselho de Segurança. Por quê? Porque um Estado só pode invadir o outro se houver autorização do Conselho de Segurança ou autodefesa, segundo o artigo 51 da Carta de São Francisco, da Carta da ONU. Os Estados Unidos não levou sequer a questão da Venezuela para o Conselho de Segurança. Tudo bem que os Estados Unidos entendem que não é uma invasão, é quase como se fosse uma ação policial, mas é inegável que ele ingressou sem autorização na soberania de outro Estado, então é invasão sim. Então, dentro dessa premissa, os Estados Unidos agora, ele desconsidera tanto o Conselho de Segurança que sequer levou a questão para o Conselho de Segurança. Na intervenção do Iraque, pelo menos os Estados Unidos levou. Houve uma negativa, principalmente de China e Rússia. Ele ingressou, é uma legitimidade, mas pelo menos levou. Agora sequer leva. Então, Carol, infelizmente, pela postura dos Estados Unidos e pela condição que ele se encontra nesse Conselho de Segurança, a gente não pode esperar muita coisa concreta dessa reunião, não. São as expectativas para hoje que Priscila Caneparo, ela que é doutora em Direito Internacional, traz para a gente aqui no Novo Dia. Mais uma vez, Priscila, muito obrigada. Até uma próxima.